Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Irmãos, nós teremos o privilégio de contar com o reverendo Emerson para nos trazer a mensagem nessa noite. Eu poderia fazer uma apresentação do reverendo Emerson aqui, mas eu ia demorar umas 3 horas só para falar do currículo dele, tá? Depois vocês vão conhecê-lo e eu não estou rasgando seda não, tá? Professor, alguém da educação, a tamanho, né, Luan? Luan já está ali dizendo assim, ó. Já está fazendo comentário já. Já começou a fazer comparação. Mas eu vou deixar o reverendo Emerson falar de si mesmo, de sua família, que está conosco também, sua esposa, seus filhos. Irmão, quero dizer que é um presente de Deus ter você conosco. Muito bem-vindo. Ele é quem vai carregar o piano. Eu só vou ficar agora ajudando ele nesse sentido. Mas que Deus te abençoe e te use muito. Irmãos, graça e paz. Primeiro, é um prazer conhecê-los, depois rever o pastor Davi juntamente com a sua família. A minha família está comigo hoje, a Ana Luísa, minha filha, a Tatiana, minha esposa, o Otávio, meu filho. É um prazer estar aqui com vocês e tendo a possibilidade de conhecer essa região, vendo que esse trabalho tem se desenvolvido. E quando reverendo Chum e logo depois também o pastor Davi me fizeram o convite para colaborar com vocês, o meu coração se encheu de verdadeira alegria. Eu venho do estado do Mato Grosso, de uma cidade chamada Rondonópolis. Durante o primeiro tempo, o primeiro momento do meu ministério, eu fui pastor da igreja presbiteriana de Jaciara, uma igreja grande que tinha cerca de 4 congregações, e durante um período de quase 10 anos eu cuidei daquele campo, conduzindo quase que o campo sozinho, cuidando das congregações e também da igreja sede. Então era de segunda a segunda, e durante esse período também Deus me permitiu aliar ao ministério pastoral a vida da educação, como professor no campo de filosofia, sociologia e história. Acabei me dedicando a ciências humanas e sociais aplicadas, o que me permitiu ter contato com uma variedade de alunos, de professores, coordenadores, da educação infantil até a universidade. Eu estava também no Mato Grosso atuando nos cursinhos, na universidade, na escola, e o reverendo Chum me fez a proposta, o convite de ser o diretor do Seminário Sul-Brasileiro. E eu gostaria muito que vocês pudessem também orar por esse seminário, para que ele continue crescendo, para que nós tenhamos alunos. A nossa pretensão é formar missionários e permitir que esses missionários estejam espalhados pelo mundo com uma boa formação, conhecimento, piedade e missão. Tem sido a temática central desse seminário. E eu fui convidado então para compartilhar com ele dessa missão que ele também assume agora, e ele me fez um convite. Emerson, você não está a fim de voltar para São Paulo? Eu estive aqui quando eu tinha cerca de 20 anos de idade, eu estou com 46, então eu já tenho 21 anos de ministério. A última igreja que eu estive pastoreando é a Igreja Presbiteriana Luz e Vida, na cidade de Rondonópolis, uma comunidade que começou muito parecida com vocês. Nós começamos com 4 membros, não tínhamos um templo tão grande quanto o templo de vocês, era um templo um pouco menor, e Deus permitiu que agora, saindo pela graça dele e pelo poder do Espírito Santo, aquela comunidade de 4 pessoas, hoje é uma comunidade com 100 pessoas, com o seu templo construído na primeira fase, e com tantas outras coisas que ainda vão acontecer. Tal como vai acontecer também aqui, e eu tenho absoluta certeza de que já está acontecendo, e nós seremos os instrumentos de Deus para aquilo que Ele vai fazer nesse imenso conjunto habitacional que está diante dos nossos olhos, onde nós vamos colocar as nossas orações, o nosso trabalho, e eu estou aqui para auxiliar tanto o pastor Davi quanto o pastor Chum, colaborando com o trabalho aqui. E preciso muito da ajuda de vocês, da oração, e assim que tiver tempo, quero estar com vocês aqui nessa região de Cotia, compartilhando o Evangelho.
Davi e eu estamos com uma ideia, na verdade a ideia vem do Davi, mas eu já vivi isso um pouco lá em Rondonópolis, no Mato Grosso, que é o nosso cursinho. E eu tenho certeza absoluta de que nós vamos participar da formação espiritual, intelectual e cultural dos nossos adolescentes, da juventude dessa região, para que eles tenham acesso à universidade de qualidade, independente se é universidade pública ou privada. Existem caminhos que podem ser utilizados, e eu tenho certeza absoluta de que nós vamos também participar da construção de um novo tempo dessa região. Que Deus nos abençoe e fortaleça o nosso coração. Eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Abra a tua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. E a boa palavra do nosso Deus diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olhe para o versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Feche os teus olhos. Poderoso Deus, em nome de Jesus, nós estamos reunidos na tua casa para bendizer o teu nome. E temos a possibilidade de abrir os nossos corações e mentes, rogando que todos os dias sejamos capazes de ouvir a tua voz. Essa voz que fala poderosamente por meio da tua palavra, e o Senhor continua sendo o mesmo Deus, que visitou o teu povo no passado e o libertou pelo poder da palavra, tal como o Senhor criou todo mundo pelo poder da tua palavra. Ela é viva, dinâmica, eficaz, e a atuação do Espírito Santo é poderosa, iluminando os nossos corações e as nossas mentes, e alcançando o coração das multidões que caminham por este mundo, na expectativa de ter uma experiência de felicidade, mas eles estão se alimentando de lugares que não podem produzir a verdadeira felicidade. Louvamos o teu nome porque o Senhor já tem levantado uma geração nessa igreja. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Davi, juntamente com a sua esposa e filhos. Louvamos o teu nome porque eles são instrumentos aqui, tal como o Senhor tem abençoado a vida também do pastor Chum e da sua família e a nossa igreja mãe, que tem sustentado-nos e conduzido-nos, espalhando a tua palavra poderosa por este mundo, isto é, por essa região da cidade de Cotia. Agora nós pedimos que o Senhor nos permita compreender a tua palavra, e que os nossos corações sejam tocados pelo poder do Espírito Santo. Ajuda-nos e transforme a nossa vida, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Na maioria das vezes nós vivemos ou temos uma variedade de contatos. Todos os dias, quando você levanta pela manhã, você tem o contato com uma variedade de pessoas. Pessoas que te fazem perguntas. E essas perguntas, de alguma forma, nos permitem compartilhar o Evangelho. Todos os dias, na escola, na universidade, no trabalho, na rua, as pessoas estão questionando acerca da natureza da nossa fé e dos elementos que compõem a nossa própria vida. E talvez a pergunta central que ao longo da tua vida você possa ouvir, ou de repente você nunca ouviu, mas alguém pode fazer, é: o que é igreja? Posto que aos domingos ou durante a semana nós estamos reunidos no templo e nós celebramos a Deus. E as pessoas não conseguem compreender o motivo pelo qual nos reunimos durante a semana e principalmente no dia do Senhor, para abrir o nosso coração diante desse Deus Todo-Poderoso, agradecendo pelas bênçãos e também pelo sofrimento que atravessa o nosso coração. O que é a igreja? Como definir uma palavra que é tão conhecida popularmente e que uma variedade de pessoas acabam construindo uma variedade também de interpretações? Em determinados momentos as pessoas imaginam que a igreja é o templo, posto que, na maioria das vezes, nós até contemplamos o nome Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus. E facilmente nós podemos imaginar que a Igreja de Deus se resume apenas às estruturas. Mas me parece que
olhar para a igreja de Cristo e imaginar que ela se resume apenas à estrutura é um equívoco, é um erro. A igreja é muito mais do que a sua estrutura física. Em determinados momentos nós imaginamos que a igreja é uma instituição. E é por isso que nós temos algumas instituições pentecostais, neopentecostais, reformadas, calvinistas, que possuem visões distintas. Então nós imaginamos que a igreja é apenas uma instituição teológica que tem uma forma de compreender o mundo, uma cosmovisão de como interpretar a realidade. Mas eu não posso apenas imaginar que a igreja se resume a um título institucional. A Igreja de Cristo é maior do que a nossa própria instituição. Ela está espalhada pela face da terra e todos os dias Deus tem utilizado uma variedade de igrejas, de comunidades para alcançar os seus. Então a igreja é muito mais do que aquilo que nós denominamos como uma placa específica de igreja. Nós estamos aqui porque Deus quis que estivéssemos, porque nos identificamos com a visão teológica dessa comunidade, mas para além da nossa própria comunidade, isto é, a Igreja Presbiteriana ou Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, existem outros irmãos que congregam em outras comunidades, que pensam de maneira diferente do que pensamos, mas que são filhos e filhas de Deus, que foram alcançados pelo poder da graça e foram alcançados pelo poder do próprio Senhor. Mas se nós estamos afirmando que a igreja, ela transcende a estrutura física e ao mesmo tempo transcende o seu nome ou transcende a sua própria natureza teológica, isto é, a sua confessionalidade, então o que é a igreja? Na maioria das vezes, quando você olha para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, a palavra igreja está sempre unida à ideia de assembleia, de povo que se reúne, de comunidade reunida. Isso porque Deus, pelo poder do Espírito Santo, tem chamado pessoas para fora deste mundo, para adorá-lo, para amá-lo, para servi-lo. A palavra grega é eclésia, ek, para, e kalel, chamar. Ou seja, Deus está chamando homens e mulheres para adorá-lo, para ouvi-lo, para aceitar Jesus Cristo como o Salvador, posto que o próprio Deus gera fé e arrependimento no coração dessas pessoas. Nós entendemos então igreja como comunidade, a comunidade da aliança. O povo de Deus que desde o Antigo Testamento Deus tem chamado para ouvi-lo, para amá-lo, para senti-lo e para saber que há um mediador, um Salvador. E esse Salvador permite que os homens e mulheres tenham seus corações transformados, posto que os seres humanos, vivendo longe de Deus, desde o momento em que os nossos pais caíram, eles não conseguem compreender a natureza do amor de Deus, e é necessário então que Deus gere no coração desses homens essa regeneração, o princípio da nova vida, fé, arrependimento, e esses homens agora, uma vez renovados pelo poder do Espírito Santo, começam a buscar a Deus compreendendo que o único mediador é o Senhor Jesus Cristo. Nós então compreendemos como igreja reformada que igreja é uma comunidade. A comunidade dos santos, a comunidade da aliança, a comunidade pactual, a comunidade em que Deus revela a sua glória e poder, permitindo que esses homens possam ter uma experiência poderosa com o Espírito Santo e fazendo com que essas pessoas estejam poderosamente vivendo sob o domínio do próprio Senhor. Muito obrigado. Se igreja é uma comunidade, nós estamos afirmando então que desde o Antigo Testamento Deus tem reunido homens e mulheres para adorá-lo, para servi-lo, para amá-lo, para senti-lo, para ter uma experiência com a sua glória e poder. Quem nós somos? Nós somos homens e mulheres remidos pelo poder do Espírito Santo, ou remidos pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e o Espírito Santo aplicou esta obra poderosa em nossos corações. Se igreja então é uma comunidade, e se Deus está reunindo pessoas em torno dele mesmo, isso significa afirmar, por implicação, de que Deus tem pessoas nesta região e ele vai reunir essas pessoas para que essas pessoas possam continuar adorando o nome dele, tal como no Antigo Testamento Deus reuniu pessoas no século XVI, no século III, ou seja, em toda a linha da história. Mas em determinados momentos nós imaginamos que se a igreja é uma comunidade, ela precisa ser absolutamente perfeita. E é outro equívoco. Porque em determinados momentos nós imaginamos que ser uma comunidade cristã é viver no poder do Espírito Santo. E ao ter essa experiência, nós nunca teremos limites, falhas, erros e uma variedade de pecados que fazem parte da nossa vida, infelizmente. Isso porque quando você olha para a carta que o apóstolo Paulo escreveu, Paulo estava escrevendo a uma comunidade cristã cheia de problemas. Talvez se você não conhecesse muito bem aquilo que o apóstolo Paulo disse acerca da igreja de Corinto, num primeiro momento você poderia dizer:
aquelas pessoas não eram cristãs. Elas não nasceram de novo. Elas não experimentaram uma transformação que o poder do Espírito Santo pode propiciar ao coração humano. Isso porque na medida que você faz uma leitura da primeira carta que o apóstolo faz, ou que o apóstolo Paulo escreve, você encontra uma variedade de pecados que o apóstolo Paulo está tratando pelo poder da verdade. Lembra um pouco? Queria que você pudesse trazer à memória os problemas daquela comunidade local. Um dos problemas daquela comunidade local era o fato de que eles tinham problemas internos e chamavam juízes, ou levavam os seus problemas internos para que juízes incrédulos pudessem resolver. Um outro problema envolvia a questão dos dons espirituais, do modo como eles lidavam com a Santa Ceia. Na medida que você faz uma leitura da primeira e da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você encontra uma variedade de erros. E talvez você poderia dizer, esta comunidade não era uma comunidade de Deus, porque ela estava demonstrando imaturidade, carnalidade e várias coisas que ao longo da nossa trajetória, se não tomarmos cuidado, nós também podemos evidenciar ao longo da nossa vida. Para você, a igreja de Corinto, ela era uma comunidade da aliança, ela era uma comunidade de Deus, ou era apenas um grupo que se reunia para fazer coisas religiosas ou para ter uma agenda religiosa? Como é que você interpreta a identidade desses irmãos? Você acha que esses irmãos eram crentes em Cristo Jesus? Que eles, pelo fato de serem alcançados pela graça, eles deveriam ou eles tiveram uma vida perfeita? E nós já sabemos a resposta que não, posto que existem vários erros que são transmitidos nessa primeira carta que nós encontramos aqui. Agora, quando você olha para o início da carta, o apóstolo Paulo, ele define a identidade dessa igreja. Normalmente, quando você olha para as cartas do apóstolo Paulo, principalmente a abertura, ele identifica a si mesmo e logo depois identifica o grupo. Ele começa dizendo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. O apóstolo Paulo faz uma apresentação de si. Ele se considera como apóstolo e ele tem convicção de que é um apóstolo, mas ele não é um apóstolo segundo a sua própria vontade. Ele não se autonomeou. Ele vai dizer: eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Palavra grega telema, pelo propósito de Deus, ou pelo decreto eterno de Deus. Paulo considera que ele é apóstolo porque o próprio Deus permitiu que ele fosse. Ele não escolhe ser apóstolo, mas ele tem noção de que a vocação e o ministério apostólico atingiram a sua vida porque o próprio Deus determinou ou permitiu que ele fosse. Então ele é apóstolo, e ele é apóstolo chamado pela vontade de Deus. Ele faz uma menção de um irmão, e logo depois ele vai descrever a quem ele direciona essa carta. Ele começa o versículo 2 dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto. É significativo compreender que ele olha para aquela comunidade cheia de erros, imaturidade, carnalidade e uma variedade de erros teológicos, e mesmo tendo consciência disso e tratando os erros desses irmãos, ele considera aquela igreja como igreja de Deus. É interessante porque a palavra a igreja de Deus, ou estou escrevendo a comunidade, é a palavra eclésia, cujo significado é: eu estou escrevendo àqueles que foram chamados para fora deste mundo. Estou escrevendo a uma comunidade de homens e de mulheres que experimentaram, ou a comunidade experimentou a glória de Deus em seus corações. Então, a partir daqui, eu gostaria de responder essa pergunta: o que é a igreja? Em primeiro lugar, a igreja é uma comunidade divina. Olhe para o texto do versículo 2, a igreja de Deus. O primeiro argumento que o apóstolo Paulo levanta ao escrever aos Coríntios envolve uma dimensão de referência. Quem ele toma como referência para definir a identidade dessa igreja? Essa igreja é de Deus. Ela pertence a Deus, porque foi o próprio Deus quem permitiu que o Evangelho pudesse chegar à cidade de Corinto. Foi o próprio Deus que permitiu que o Espírito Santo soprasse poderosamente a verdade naqueles corações. Foi o próprio Deus que permitiu que a obra redentora do seu Filho fosse aplicada no coração e na mente daquelas pessoas. A igreja é de Deus. A igreja não é do apóstolo Paulo, não é do apóstolo Pedro, não é de Cefas, não é de Apolo. A igreja pertence ao seu Senhor. E o Senhor absoluto da igreja é o próprio Deus que permitiu que ela pudesse existir.
Ao Pai é dada a função de escolher aqueles que vão ouvir essa palavra e serão tocados pelo poder do Espírito Santo. É óbvio que é uma obra da Trindade. Há uma relação intratrinitária, há um conselho eterno da Trindade que define o modo como essas pessoas experimentarão essa graça salvífica. Mas ao Pai, dentro da economia da salvação, é dada a ideia de que Ele levanta um povo, Ele escolhe um povo para que o seu Filho possa morrer e o Espírito Santo possa aplicar a verdade no coração desse povo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele diz, a igreja de Deus. Então, ela tem uma identidade teorreferencial. Ela é uma comunidade divina, porque ela foi alcançada pelo poder do Evangelho de Deus, pelo amor de Deus, pelo poder de Deus, pela justiça de Deus. Ou seja, a igreja sempre será uma comunidade de Deus ou uma comunidade divina, porque o próprio Deus é quem levanta homens e mulheres pelo poder do Espírito Santo, para que eles possam reconhecer os seus limites, os seus fracassos, os seus pecados, e olharem para Jesus como aquele que é o Redentor, como aquele que é o Salvador e como aquele que está mudando a história. Quem nós somos? Nós somos uma comunidade divina. Homens e mulheres de Deus alcançados pelo poder do Evangelho, habitados pelo poder do Espírito Santo, comprados pelo sangue de Jesus, instrumentos poderosos de Deus que podem agora mudar toda essa história como tem sido mudada pelo poder dessa graça. A graça que transforma, a graça que vivifica, a graça que cria esperança em nosso coração. Em determinados momentos da nossa jornada nós estamos com medo. Medo porque existem mudanças econômicas, mudanças políticas. Medo porque em determinado momento o luto aparece na porta da nossa casa, toma conta do nosso coração. Medo porque em determinados momentos o desemprego rasga os nossos sonhos. Mas acima de todos os fatores econômicos, políticos, educacionais, existenciais, psicológicos, existe um Deus que não é apenas o nosso Deus. Ele é o seu pastor. Ele é aquele que caminha com você todos os dias, que conhece o seu coração, os teus medos, os teus sonhos, os teus fracassos. E é Ele quem pode transformar a tua vida como tem transformado a minha vida, e quando tem transformado a vida de milhares de pessoas que, tocadas pelo poder do Evangelho, podem experimentar novos tempos e novos momentos. Você pertence a Deus. E se você pertence a Deus, você precisa compreender que agora Ele exerce o senhorio sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, a tua casa, a tua história, a tua vida, a tua família, os teus filhos, o teu esposo, a tua esposa. Todas essas pessoas pertencem ao Deus Todo-Poderoso, e no tempo dele, essas pessoas podem ter uma experiência de sentir aquilo que nós já sentimos. O fato de que nós somos amados, transformados, comprados pelo sangue do Redentor. Em primeiro lugar, a igreja é uma comunidade divina. Mas em segundo lugar, a igreja é uma comunidade histórica. Porque se você olhar para o texto continua dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto. Não é fascinante compreender que o apóstolo Paulo está dizendo que essa igreja pertence a Deus? É uma dimensão de natureza transcendental, mística, sobrenatural, extraordinária. Ela pertence ao seu Senhor. Mas ela se revela onde? Ela está. Ela se revela no tempo e no espaço. Ela se revela dentro das estruturas que nós vivemos. A igreja de Deus, ela estava na cidade de Corinto, porque Deus levantou missionários para que eles pudessem compartilhar a palavra. Ele levantou presbíteros, ele levantou uma variedade de homens e de mulheres para servirem a ele naquele local, naquele ambiente, na Ásia Menor, com todas as estruturas culturais, filosóficas, sociais daquele próprio tempo. É muito importante compreender que os coríntios, eles nasceram dentro de uma configuração em que a filosofia era vista como o grande caminho da liberdade. Eles tinham acesso e compreensão de todas as correntes filosóficas que hoje, daqui a pouco, pastor Davi e eu vamos ensinar no cursinho, quando os nossos alunos estiverem aqui ouvindo acerca da natureza, da verdade, por Platão, Aristóteles, pelas escolas helenistas. Eles, isto é, os coríntios, estavam naquela localidade, naquela esfera histórica, cultural, geográfica. E foi ali que Deus apareceu.
levantando a vida do apóstolo Paulo para que ele pudesse ser instrumento poderoso, anunciando a verdade. E essa verdade, ela foi de maneira tão singular, desconstruindo os mecanismos, os labirintos da filosofia, os discursos ideológicos libertários daquele tempo. A igreja é plantada dentro de uma esfera histórica e cultural. Isso nos permite compreender que a igreja tem uma identidade histórica. Ela também é filha do seu tempo, filha da sua tradição. E ela precisa compreender a sua própria identidade histórica, quem ela é como comunidade histórica. Isto é, quem nós somos como terceira igreja presbiteriana de Cotia. Nós compreendemos a nossa identidade histórica, compreendemos o nosso bairro, compreendemos quem são as pessoas que moram aqui, nós compreendemos quais são as pessoas que estão mais próximas, quais são as pessoas que estão mais distantes. Nós conseguimos fazer uma leitura de toda a estrutura sociológica de onde nós estamos, nós conseguimos compreender se nós temos um índice de mães solteiras maior, nós conseguimos compreender se nós temos um índice de mulheres divorciadas, ou de viúvas, ou de homens desempregados. Nós conseguimos fazer uma leitura da nossa região. Isso é muito importante, porque eu preciso compreender que essa igreja, por mais que ela seja uma igreja reformada, por mais que ela tenha uma confessionalidade, por mais que ela tenha uma identidade teológica, ela também tem a sua própria identidade local. Ela tem o seu perfil, ela tem o seu jeito. Nós estamos conectados. Uma das coisas mais fascinantes da Igreja Presbiteriana do Brasil é que nós somos uma confederação de igrejas. Isso cria o quê? Uma conexão. Só que essa confederação de igrejas não anula a identidade local, o perfil local, quem nós somos como igreja. Talvez hoje nós não tenhamos ainda a possibilidade de compreender quem somos como igreja, mas vocês fazem parte dos fundadores. Vocês estão lançando os fundamentos do que será uma igreja grande, poderosa, cheia do Espírito Santo. E não há nenhum problema em pensar que essa igreja vai ser grande numericamente, grande na piedade, grande no poder, grande economicamente, grande em todas as áreas, grande biblicamente. É necessário ter essa convicção de que Deus tem os seus aqui e Ele vai alcançar. Durante um tempo, como pastor, eu percebia uma coisa que às vezes pode ser perigosa. Eu lembro que a comunidade onde eu estava crescia. E ela foi crescendo por conta do poder do Espírito Santo, da pregação da palavra, dos movimentos que foram sendo criados em resposta daquilo que Deus disse por meio da palavra. Mas as pessoas diziam, eu gostava daquele tempo em que nós éramos uma comunidade pequena, nós tínhamos ali um grupo de 15, 20 pessoas, nós tínhamos uma relação mais próxima, nós comíamos. E eu disse, aquele tempo foi bom. Mas nós não estamos mais vivendo aquele tempo. É um outro momento, é uma nova história. E se nós ficarmos com esse saudosismo pecaminoso, nós não vamos experimentar, ou as pessoas não experimentarão aquilo que Deus tem preparado para a vida delas, que é alcançar famílias, que é alcançar pessoas. O que nós podemos ser, nesse sentido, com muita humildade, mestres das próximas gerações. Não há nenhum problema de você aspirar o desejo de querer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo para ajudar outras pessoas. Não há nenhum problema em que você querer ser o líder da mocidade para que essa mocidade cresça na graça e no conhecimento. Não há nenhum problema em que você querer ser a líder da SAF, o líder da UPH, desde que essa motivação seja uma motivação piedosa, uma motivação para que outros possam amadurecer e a igreja possa avançar, a igreja possa crescer na graça e no poder do Espírito Santo. Mas é necessário que nós saibamos quem nós somos como igreja local. Nós somos a terceira igreja presbiteriana de Cotia, com a sua história, com seu perfil, com seus sonhos e até mesmo com seus erros e limites. Porque erros e limites estão presentes em todas as comunidades, em todos os tempos históricos. Pergunta, quem você é? Como pessoa, como gente de Deus. Precisamos compreender um pouco mais nossas histórias, nossas vivências. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, quando nós estivermos caminhando, avançando, vocês saberão um pouco mais quem é o pastor Emerson, qual é a sua história, de onde ele veio, de qual periferia do Mato Grosso ele veio, quem é a sua mãe, que logo cedo teve que lutar para criar um filho, posto que o seu pai desapareceu e nunca mais apareceu, posto que ele foi criado na periferia de Rondonópolis, trabalhando todos os dias, tendo uma variedade de contatos de amigos da periferia,
trabalhamos com um engraxate, ou seja, haverá um tempo em que nós teremos a chance de compartilhar. Quem é o pastor Emerson? Um menino comum da periferia que foi alcançado pelo poder do evangelho, porque uma moça, a sua colega da escola, durante o período do 9º ano para o 1º ano, teve a coragem de dizer: você não quer visitar a nossa comunidade? E naquele convite, num dia de crise na família, saí de casa e fui à noite, ouvi o evangelho, e o evangelho tocou meu coração. A minha igreja tinha uma natureza muito mais avivalista, mesmo presbiteriana. Foi feito o apelo, o convite, e eu estava lá na frente, ouvindo aquilo, aceitando Cristo como Redentor, mesmo sem compreender que foi Ele quem gerou a capacidade de aceitá-lo, mesmo sem compreender que não sou eu que o escolho, mas Ele me escolheu e gerou em mim a capacidade de compreender quem Ele é, fé e arrependimento. Então, às vezes, nós imaginamos que a nossa vida é muito simples, que o nosso cotidiano não tem nenhum sentido, que o sopro da nossa existência não pode tocar a vida de ninguém, quando, pelo contrário, você, com a sua história, com a sua vida, sendo alfabetizado ou não alfabetizado, sendo letrado ou não letrado, você será usado poderosamente por Deus para alcançar quem Deus quiser, no momento que Ele determinar que seja alcançado. Mas você precisa compreender quem você é. Eu sou um personagem, eu sou um ser histórico, eu vivo nessa região, eu tenho alegria de ser dessa região, deste local, dessa periferia, eu tenho alegria de morar nessa casa, mas eu não quero limitar a minha vida, a minha casa, a minha história apenas a essas coisas, porque eu quero viver coisas que Deus tem preparado para mim, coisas que Deus quer que eu viva. Precisamos reacender no nosso coração a paixão pela vida, pelos sonhos, pelos ideais, não permitindo que a localidade seja a minha única esperança. Pelo contrário, a minha localidade é o local que me permite compreender quem eu sou e de onde Deus vai me erguer para que os outros possam conhecer o seu nome. Então, em segundo lugar, a igreja é uma comunidade histórica. Em terceiro lugar, na igreja é uma comunidade santa. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o apóstolo Paulo fala sobre uma terceira característica, um atributo, uma virtude, gerada pelo próprio Deus. Ele vai dizer que os irmãos da igreja de Corinto, eles são santificados em Cristo. A palavra hagiazo, eles foram separados, escolhidos. E agora me parece que o apóstolo Paulo está dizendo que essas pessoas, isto é, aqueles irmãos, os coríntios, eles foram separados desde a eternidade em Cristo. Eles foram santificados em Cristo. Ou seja, a posição que eles ocupam diante de Deus é que eles são perfeitos por conta da obra de Jesus Cristo. Não é fascinante isso? Eles são santificados em Cristo, escolhidos em Cristo, consagrados em Cristo. Essa é a nossa posição. É por isso que quando Deus olha para você e para mim, Ele vê a santidade do Filho, a obediência do Filho, a perfeição do Filho, porque essas questões possuem uma natureza forense. Legalmente, quando Deus olha para você, Ele te vê como um santo, como alguém perfeito. Essa é uma questão de declaração. Nós somos justos. Essa é a posição que nós ocupamos diante de Deus. É por isso que se nós morrermos agora, nós temos a experiência da vida eterna. Não por conta da sua santidade, mas por conta da santidade do Filho que foi imputada sobre a sua vida. Mas é fascinante compreender que ele diz o seguinte: santificados em Cristo Jesus. Essa é a posição que nós temos. Só que logo depois ele parece que apresenta um segundo elemento dentro do campo dessa santificação: chamados para ser santos. Nós somos santificados em Cristo. Essa é a nossa posição legal. Só que nós temos uma posição diária, ou um desafio diário, de santificar a nossa vida em resposta a essa santificação que já foi atribuída na nossa conta. Nós somos santificados, mas somos chamados para ser, ou para revelar essa santidade que nos foi atribuída e imputada por conta da obra de Jesus. A igreja é uma comunidade de homens e mulheres separados por Deus para amá-lo. É por isso que todos os dias nós estamos lutando para ter uma vida melhor.
uma vida mais íntegra, mais verdadeira. Por isso utilizamos os meios de graça para crescer. Como é que nós santificamos a nossa vida diariamente? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, utilizando os meios de graça, congregando, participando da mesa do Senhor. Quanto mais eu utilizo esses meios espirituais, mais eu vou me santificando e vou crescendo. A nossa vida deve ser marcada pela piedade. Piedade é sinônimo de exercícios espirituais, diariamente. Quando você olha para a história da igreja, você fica encantado com Martinho Lutero, com João Calvino e com os pré-reformadores. Porque esses homens tinham momentos com Deus, mas não eram momentos passageiros, não eram momentos superficiais, mas eram horas em que eles derramavam os seus corações, eles se dedicavam ao Deus Todo-Poderoso e se consagravam conhecendo e reconhecendo aquilo que mais atrapalha o nosso sucesso, os seus pecados. Então todos os dias nós precisamos rogar que Deus esteja ajudando-nos a abandonar os nossos pecados, a ter uma vida mais santa, a orar mais, a jejuar mais, a ler mais essa palavra poderosa, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a ter a capacidade de perdoar as pessoas que nos feriram, posto que em determinados momentos nós estamos orando, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos evangelizando, mas existem mágoas antigas no nosso coração e na nossa alma, nós não perdoamos aqueles que nos ofenderam, que nos chatearam. A nossa família conhece quem nós somos. E eles fragilizam quem nós somos. Quantos de nós não carregamos uma variedade de mágoas contra aqueles que nos chatearam, nos feriram? Pense nisso um pouco. A santidade envolve uma variedade de movimentos e de dinâmicas espirituais. Orar, ler a Bíblia, congregar. Mas às vezes você não tem perdoado as pessoas. Você faz todas essas coisas, mas o seu coração carrega uma variedade de ressentimentos, de mágoas, de tristezas, porque você afirma: mas eu estava correto e as pessoas me fizeram isto. Mas você carrega essas pessoas todos os dias no seu coração, sobre os seus ombros. Você não dorme em paz, você não tem a experiência da liberdade, da libertação, porque você continua guardando ressentimentos e mágoas que não te permitem crescer como pessoa. Então é tempo de abandonar essas coisas. É tempo de recomeçar a história. É tempo de fechar os seus olhos e ter uma experiência de sabendo que Deus está poderosamente te dando a chance, todos os dias, pela palavra, pela verdade, pelo Evangelho, de crescer, de se tornar uma pessoa madura. Como é que nós seremos conhecidos nessa região? Como santos. E um santo, ele precisa ter humildade, piedade. Em determinados momentos nós imaginamos que uma pessoa santa, ela é intolerante, ela é incapaz de viver com as pessoas, ela se coloca no pináculo do poder, no pináculo da existência, no pináculo da grandeza. Um santo não precisa ficar mostrando que é santo. Ele vive a santidade todos os dias. Você passa pelas pessoas: tudo bem? Boa tarde, como vai? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia. São sinais de um coração leve que foi santificado e que está sendo santificado pelos exercícios espirituais. A santidade não está apenas nas nossas vestes, está na pureza do nosso coração, na humildade da nossa alma e na capacidade de conjugar novas histórias. E são esses os desafios que nós temos para a nossa igreja local. Os desafios de sermos santos, cheios de santidade, mas essa santidade vira sinônimo de bondade, de humildade, de piedade. Já notaram que as pessoas que se dizem ser santas, elas não se relacionam com ninguém? É como se fossem essênios. Os essênios se constituíam como um partido político religioso nos dias de Jesus. Eles queriam ficar distantes da sociedade, cultivando a sua vida no mosteiro, separados da humanidade, porque eles imaginavam: nós somos homens santos, temos uma missão santa, então ficaremos dentro de um mosteiro separado das multidões, porque nós não podemos ter contato com essa multidão caída. Muito diferente de Jesus, o santo dos santos, que caminhou
que comeu, que bebeu, que viveu, que sorriu, que chorou. Ali nós temos uma manifestação clara de um santo que caminha com pecadores sem perder a noção de quem ele é. É assim que nós devemos ser. Hoje, no início do sermão, eu afirmei que todos os dias nós temos o contato com uma variedade de pessoas. E essas pessoas nos fazem perguntas, levantam questionamentos sobre muitas coisas. E talvez, em qualquer um desses dias, em que você esteja vivendo, caminhando pelo chão da vida, indo para o trabalho, ou tendo um encontro com a sua família, talvez no final de tarde, no café da manhã, ou talvez no café da tarde, alguém te pergunte: o que é a igreja? E você terá 3 respostas imediatas. A igreja é uma comunidade divina, uma comunidade histórica, uma comunidade santa. Essas são 3 respostas, mas o texto ainda tem mais 2 a 3 respostas. Mas eu não quero analisá-las nessa noite. Nós podemos dizer que a igreja é uma comunidade universal, podemos dizer que a igreja é uma comunidade de graça e paz. E considerando que o apóstolo Paulo e o irmão que ele cita fazem parte da igreja, a igreja é uma comunidade apostólica e uma comunidade fraterna. Mas hoje eu quero apenas analisar essas 3 verdades. A igreja é uma comunidade divina, histórica e santa. Não porque ela se levantou, mas porque o próprio Deus nos levantou em Cristo. E é nele que o significado da nossa vida ganha uma tonalidade diferente. É assim que nós vamos crescer nessa região. É assim que nós vamos construir o novo templo nessa região. É assim que nós teremos o nosso cursinho nessa região. E é assim que vocês têm vivido com o pastor local e com vocês mesmos. Que Deus nos abençoe e console e crie esperança em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém.